No ar, Um Pouco de Sol, um programa da comunidade cristã Metanoia em Araçoiaba da Serra. Uma hora inteira de estudo bíblico, meditação, boa música e muito mais para a sua, a minha, a nossa elevação espiritual. Eu quero entregar minha vida em tuas mãos e quero sentir que contigo já posso ser a luz que venha brilhar para todos que querem sentir. 14 de maio 2026. Aqui é o pastor Ezequiel Nascimento pela Capela FM em mais um programa Um Pouco de Sol. O programa onde estudar a Bíblia é prioridade. Venha comigo para esta próxima hora, para que juntos meditemos naquilo que Deus tem para a nossa vida. Que Deus te abençoe. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou ser. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. O universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então.
dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos seus, do gentio ao judeu. Ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus, e se duvida ou se acredita, ninguém explica não. Ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus, e se duvida ou se acredita, ninguém explica. Ninguém explica Deus, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente ao ateu. Ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. A Bíblia é a palavra de Deus e ela contém a vontade de Deus para a vida diária de todo ser humano. Então pare por alguns instantes aquilo que você está fazendo e vamos juntos meditar naquilo que Deus tem para mim e para você. E que Deus te abençoe. Senhor descer, vindo me encontrar. Você sabe o que é uma súplica? Súplica é pedir, é clamar. Quando a gente ora a Deus, quando a gente pede alguma coisa para Deus, isto é uma súplica. E eu quero falar hoje sobre a súplica de Moisés. Moisés é aquele personagem da Bíblia que tirou do Egito o povo de Israel e levou para a terra prometida a pedido ou a mando do próprio Deus. E lá no capítulo 33 do livro de Êxodo, é o livro que conta a história da saída do povo de Israel do Egito até a terra prometida. Então lá no capítulo 33, verso 12 a 23, que eu pediria que você lesse, se pudesse, mas lá tem um versículo que está escrito assim: Então Moisés suplicou a Deus: Rogo-te que me reveles a tua glória. Como eu disse, súplica é pedir, clamar. Moisés tinha sido escolhido para tirar o povo hebreu do Egito e levá-lo até a terra prometida. Muita luta, aquele povo era muito rebelde. Moisés se sentiu acuado, triste, sentindo que não poderia levar a bom termo aquela missão.
Aí Deus veio ao encontro de Moisés, falou com ele. Mas Moisés não podia ver Deus, afinal Deus é espírito. E por ser espírito não pode ser visto por olhos humanos. Ele apenas se deixou aparecer na pessoa de Jesus Cristo muitos séculos depois. Se você puder deixar o texto aberto aí para você ler, que eu vou citar alguma coisa durante a nossa manhã, hoje ou agora, né? Então, repetindo, é Êxodo capítulo 33, a partir do verso 22. Moisés foi convocado por Deus para ser o líder do povo de Israel. Ele já tinha visto milagres maravilhosos, extraordinários, como, por exemplo, a abertura do Mar Vermelho, onde o povo passou a seco dentro daquele rio. Ainda assim, Moisés reconhecia que nada disso tinha qualquer valor sem a presença de Deus caminhando com eles. Seu desejo não era apenas bênção, mas a companhia do próprio Deus. A presença de Deus para Moisés era mais importante do que qualquer conquista, do que qualquer bênção ou provisão. Antes de tudo, Moisés queria ver Deus, ter a presença dele consigo. Sabe, meu querido ouvinte, o grande problema da humanidade hoje é que as pessoas não buscam a presença de Deus acima de qualquer outra coisa. A gente precisa entender que o verdadeiro sentido da vida é viver a vida na presença de Deus. E tudo, absolutamente tudo neste mundo perde o seu valor sem a presença de Deus nela, a vida. O desejo de Moisés de ter a presença de Deus consigo na liderança daquele povo era tão grande que Moisés vai dizer assim lá no verso 15 do mesmo capítulo: Senhor, se não vieres tu mesmo, não nos faça sair daqui. Vivemos em um tempo em que as pessoas buscam muitas coisas: sucesso, dinheiro, reconhecimento, felicidade, conquistas, né? Mesmo conquistando tudo isso, ainda existe um vazio no coração. Quantas pessoas nós conhecemos que têm condições, são bem-sucedidas profissionalmente, e percebemos que não estão bem mentalmente, espiritualmente, emocionalmente? A presença de Deus é essencial. Moisés nos ensina que há algo mais importante do que qualquer conquista. E este algo mais importante é a presença de Deus. Sem a presença dele, a vida perde completamente o sentido. O contexto deste capítulo que eu acabei de mencionar é o seguinte: o povo de Israel havia pecado quando construíra o bezerro de ouro, desagradando profundamente a Deus. Como consequência, Deus disse que não iria mais acompanhar o povo diretamente, mas apenas enviaria um anjo. Quem não quer ter consigo a presença de um anjo 24 horas por dia? Todo mundo. Para a maior parte das pessoas, isso já seria suficiente. Mas não para Moisés. Ele entendeu que não adiantava chegar à terra prometida sem a presença de Deus. Então ele clama: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui.
Ele sabia perfeitamente que Deus não era apenas um meio de ter bênção, mas sabia que o maior tesouro que alguém pudesse ter era a presença do próprio Deus. E é por isso que eu quero, nesta manhã, trazer para você 5 lições que Moisés nos deixa sobre a presença de Deus. Primeira lição: a presença de Deus é mais valiosa que a terra prometida. Era isso que Moisés estava dizendo naquele instante: Senhor, a tua presença para mim é mais valiosa que a terra prometida. Deus havia prometido uma terra que manaria leite e mel, mas Moisés não se impressionou com nada, nem com a promessa desta terra prometida. Ele sabia que o mais importante não era o destino, mas quem estaria com ele e com o povo durante o caminho. E para Moisés, era Deus ou ninguém. Quantas vezes buscamos as bênçãos e esquecemos daquele que abençoa? E Moisés nos ensina que nenhuma conquista tem valor sem a presença real de Deus. Podemos ter tudo nesta vida, mas se não tivermos Deus, estaremos sozinhos e vazios. Por outro lado, mesmo que falte tudo, se tivermos a presença de Deus, teremos tudo, teremos todo o suficiente. Por isso, a primeira lição é: a presença de Deus é mais valioso do que qualquer terra prometida. A segunda lição que Moisés nos deixa é: a presença de Deus é o que nos torna diferentes. Moisés estava declarando que a presença de Deus era o que tornaria Israel diferente de todos os outros povos. Não era o tamanho do exército, não era a riqueza, não era absolutamente nada, mas era a presença do Senhor Deus. Da mesma forma, o que nos diferencia não é aparência, não é status, não é talento, mas a presença de Deus em nossa vida. É ela que nos dá identidade, direção, propósito. Uma vida sem Deus pode até parecer bem-sucedida por fora, mas é vazia por dentro. Você pode perguntar para as pessoas mais pobres e cheias de problemas que você conhece: se ela tiver Deus, você vai ter a resposta de que ela é feliz, apesar da pobreza e das dificuldades. Você vai ter a resposta de que ela é pobre, tem problemas, tem dificuldades, mas tem paz, tem amor, tem amigos, tem vida abundante, apesar de todas as dificuldades. Então esta é a segunda lição. A presença de Deus é o que nos torna diferentes daqueles que não têm. Terceira lição que a gente aprende com Moisés é: a presença de Deus dá direção e descanso. Quando Moisés questiona Deus, pede a sua presença, Deus responde para Moisés: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Está lá no verso 14. Isso mostra que a presença de Deus não apenas nos acompanha, mas também nos sustenta. Em meio às lutas é a presença de Deus que nos dá paz. Ela nos guia quando estamos perdidos e nos fortalece quando estamos cansados. Sem Deus o caminho se torna pesado. Com Ele, até os momentos mais difíceis têm propósito, e propósito
positivo. Então, em terceiro lugar, a presença de Deus dá direção e descanso para a vida de todos aqueles que têm a sua presença conosco. Em quarto lugar, a presença de Deus só existe com relacionamento. Quanto mais buscamos a Deus, mais experimentamos sua presença. Moisés não apenas conhecia Deus, ele se relacionava com ele. A Bíblia diz que Deus falava com Moisés face a face, como assim alguém que fala com um amigo. Não é questão de ver, é de falar. Isso nos ensina que a presença de Deus não é automática. Ela é cultivada por meio de um relacionamento profundo. Deus deseja proximidade, não apenas religiosidade. Ele quer comunhão verdadeira. Daí a necessidade da oração, do estudo da Bíblia, porque estas são as duas coisas mais preciosas que nos fazem ter um bom relacionamento com Deus. Você quer a presença de Deus? Então se relacione com Ele todos os dias e você vai ver a diferença. Em quarto lugar, ou melhor, em quinto, Em quinto lugar, a busca de Deus, ou a busca da presença de Deus, tem que ser prioridade absoluta. Moisés não negociou a presença de Deus. Ele deixou claro que não daria um passo sem essa presença. Isso revela prioridade. Qualquer outra prioridade na nossa vida se torna pecado. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Está lá no Sermão do Monte, no capítulo 6 de Mateus, no verso 33. Hoje, muitas vezes colocamos Deus em segundo plano, em terceiro plano, em último plano. Buscamos primeiro nossas próprias vontades e só depois lembramos dele. Moisés nos ensina o contrário. Deus deve ser nossa prioridade absoluta. Quando colocamos a presença de Deus em primeiro lugar, todo o resto se alinha automaticamente. Então, em quinto lugar, buscar a presença de Deus é prioridade absoluta. E aí eu quero encerrar fazendo uma pergunta para você. Você tem buscado a presença de Deus? Como é que nós podemos buscar a presença de Deus? Bem, eu já respondi com estas 5 coisas, com estes 5 requisitos. Apenas vou estender um pouquinho mais. Preste atenção. Nós podemos buscar a presença de Deus de forma intencional, por meio de atitudes práticas no nosso dia a dia. Quais são elas? Primeira é a oração. Aliás, a oração é um dos caminhos principais, pois ao separarmos momentos diários para falar com Deus, também aprendemos a ouvir sua voz e a desenvolver intimidade com Ele. Além disso, em segundo lugar, vem a meditação na palavra de Deus, a Bíblia. É essencial ler a Bíblia todo dia. E essa essencialidade vai além de adquirir conhecimento, porque tem muita gente que conhece muito de Bíblia, mas não tem intimidade de Deus. Trata-se de um encontro vivo com Deus, no qual Ele nos ensina, corrige e direciona através da sua palavra. Outra coisa que você precisa prestar atenção
é a adoração. Ela também nos aproxima da presença dele. Quando louvamos, não apenas com palavras, mas com o coração verdadeiro e rendido, mostrando isso por meio das nossas ações para com outras pessoas. Então, adorar a Deus é fazer aquilo que Deus deseja todos os dias da nossa vida. Não é cantar louvor, não é estar na igreja todo dia. É ter uma vida onde os meus atos representem a vontade de Deus para a minha vida e para a vida das pessoas. Outro aspecto importante é viver em santidade, buscando afastar-se do pecado, já que é o pecado que cria barreiras no nosso relacionamento com Deus. A constância é fundamental. Não devemos buscar a Deus apenas naqueles momentos de necessidade, mas é preciso buscar a Deus como um hábito diário. Quando cultivamos estas práticas, passamos a experimentar uma vida mais próxima de Deus, marcada por sua presença, por muita paz e a direção dele em todos os momentos. Andar com Deus transforma tudo. Nem milagres, nem conquistas, nem promessas podem transformar tudo. E Moisés entendeu isso claramente. Ele entendeu que o maior tesouro não era a terra prometida, mas o maior tesouro era caminhar com Deus no dia a dia. E essa também deve ser a minha escolha, a sua escolha, a nossa escolha diária. Você está disposto a fazer isso? Convido você a pensar e a refletir. Eu quero fazer a você um convite para que a partir de hoje você entregue sua vida a Deus completamente. Peça a presença dele contigo a cada instante. E se você quer fazer isso, eu posso te ajudar. Anote aí meu WhatsApp. Fale comigo. Eu quero orar com você. Eu quero abençoar você. Eu quero orientar você no caminho para ter a presença de Deus todos os dias. Meu telefone é 15 991 34 6370. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Amém. A minha alma andava longe dos caminhos de Deus. Eu era cego e desprezível pecador. Mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Aleluia. Agora me regozijo desde que eu aceitei
e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, Todo mundo tem dúvidas sobre algum texto ou assunto da Bíblia. Se você tem alguma dúvida, então, mande aqui para a Capela FM que a gente vai tentar responder. Qual é a pergunta de hoje? A pergunta é: existe diferença entre pecado e pecados? Pecado no singular e pecados no plural? Se existe, quais são ou qual é essa diferença? Eita! Vamos lá, né? Eu não tô nem falando de pecadinho e pecadão. Tô falando de pecado e pecados. Singular e plural, né? Isso. Tá bom, vamos Então pensar sobre isso, tá bom? Tá. E já vamos tentar responder. Obrigado. Essa pergunta é realmente interessante, né? Aparentemente, pecado, pecados é a mesma coisa, né? Na prática, na verdade, no dia a dia, as pessoas não percebem ou não entendem a diferença. Mas, na realidade, existe uma brutal diferença entre o singular e o plural, quando isso quer dizer pecado, né? Eu quero começar com o Salmo 51. Davi pecou, todos nós conhecemos a história, né? De Betseba, do marido que ele mandou matar, etc, né? E aí, quando confrontado pelo profeta Natan, ele reconhece o seu erro e depois ele vai compor este salmo, Salmo 51, da nossa Bíblia. E lá no verso 5 ele diz assim: reconheço que sou pecador desde o meu nascimento. Sim, desde que me concebeu minha mãe. A gente nasce com o pecado, verdade? Por quê? O Salmo 51 também mergulha na natureza inata da pecaminosidade humana. É um reconhecimento da condição humana universal de ser, o ser humano, né, inclinado ao pecado desde o nascimento. Isto mostra a profunda depravação humana e a necessidade de uma intervenção divina radical. O pecado atingiu toda a humanidade quando? Desde Adão e Eva. E ao longo da Bíblia, pode ser entendido de duas maneiras: estado de pecado, escravidão, né, inata, nascida, ou seja,
por ser pessoa humana descendente de Adão, é automaticamente pecadora, e esse é o pecado. Alguns chamam de pecado original, sem nenhum problema. E segundo, ações pecaminosas, aí plural, ou seja, a prática do pecado no dia a dia da nossa vida. Vamos lá. Entre nós, seres humanos, o pecado entrou em ação quando Adão e Eva fizeram o que Deus tinha proibido, comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal. Lá em Romanos 5,14, nós lemos assim: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Ainda que tenha sido Satanás que o seduziu a fazerem isso, a culpa foi do casal, Adão e Eva. Por quê? Porque eles receberam uma ordem de Deus para não comer, e eles desobedeceram a ordem recebida de Deus, Senhor absoluto de tudo, Criador de tudo. Então, eles foram tentados e obedeceram a Satanás e não a Deus. E eles foram culpados. Eles eram, os dois, toda a raça humana. Portanto, toda a raça humana veio depois deles, contaminado pelo pecado do singular. Quando o pecado entrou na humanidade, todos os humanos passaram a ser culpados do pecado. E indiscutivelmente todos pecaram contra Deus. Ainda em Romanos, capítulo 5, verso 12, a gente lê: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, este homem foi Adão, né? E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os seres humanos. Por isso que todos pecaram. Ou uma outra tradução que diz, portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, meus queridos, todo ser humano é pecador. Por isso tem pecado desde que foi concebido. Entretanto, é bom lembrar que, biblicamente, ao nascer no estado de pecado, não significa que está perdido e vai para o inferno, porque cada pessoa pagará pelos seus pecados, no plural. Ou seja, depois que ele voluntariamente faz isso. Até porque, por ser pecador desde o nascimento, é impossível ao ser humano que possa viver sem pecar. Só Cristo, homem, fez isso. Ninguém mais. Quando Adão pecou, ele não se submeteu à ordem de Deus. E essa insubordinação que temos por natureza é o princípio ativo do pecado em nós. Isto é o pecado. Ok? Bem, vamos pensar um pouquinho agora sobre essa origem, a origem do pecado. O pecado não existe por si só, ou seja, não existe uma entidade chamada pecado, entidade que luta contra Deus como um igual. Mas o pecado é justamente a negação da vontade de Deus. A Bíblia relata o primeiro pecado da humanidade e a história de como Deus tratou desse problema desde aquela época. Assim, as Escrituras tanto registram o primeiro pecado, como traduzem a resposta progressiva da salvação do domínio do pecado ou das trevas, como você quiser. Após o estado de consciência pessoal, ou seja, após a pessoa ter maturidade mental suficiente para saber o que é certo e errado, o ser humano então começa a fazer as suas escolhas. E pecar é uma escolha pessoal. Então o pecador,
ou melhor, o ser humano é pecador por natureza. E por ter essa natureza pecaminosa, quando ele tem poder mental de fazer as suas escolhas, ele começa a cometer pecados, no plural, por vontade própria. A Bíblia diz que pecado é transgredir a lei de Deus. Está lá em 1 João capítulo 3, verso 4. Portanto, queridos, pecados, no plural, são os frutos ou produtos do pecado ou dessa natureza má que todos nós temos. Aí você pode questionar, bem, pastor, então como pecador natural que sou, eu cometo pecados diariamente porque não sei controlar meus instintos naturais, certo? E eu respondo, certo. Então não há como deixar de pecar. Isso faz parte do meu instinto humano. Então, como ser salvo se não há como deixar de pecar? Eu peço que você leia e estude com muita atenção. Eu posso até fazer um estudo outro dia, hoje não dá tempo. Então, abra sua Bíblia, estude com muita atenção. 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3. E você vai entender que é Jesus que dá forças através do Espírito Santo que vai trabalhar na sua vida diariamente para que a cada dia você peque menos. Cada dia menos. Cada dia menos, e você vai se santificando. Não há possibilidade de diminuir as nossas ações pecaminosas fora de Jesus Cristo. Não há como. Cristo recebeu então na cruz o castigo pelo pecado de todo mundo, mas levou sobre si os pecados daqueles que nele creram ou creem. O pecado foi julgado e condenado lá na cruz. Os pecados foram levados por Cristo lá na cruz, para serem lançados no esquecimento. Se você é um estudioso da Bíblia, eu ainda vou sugerir mais um texto para você ler com carinho e estudar, tá? Pesquisar. É Levítico capítulo 16. É um livro lá do Velho Testamento. Primeiro é Gênesis, Êxodo e o terceiro é Levítico. Então pegue Levítico, abra no capítulo 16 e leia com muito carinho. Ali você vai ver a história de 2 bodes. Um bode era morto e queimado. E isto estava tipificando o futuro com Cristo e tipificava então Cristo morrendo por causa dos pecados. Os pecados sendo julgados por um ser inocente como era Cristo e como era aquele bode também. Aí tinha um outro bode. E este bode tinha a mão do sacerdote sobre a sua cabeça. E o sacerdote confessava os pecados do povo. E este bode não era morto, mas sim levado para o deserto, para o lugar de onde ele jamais pudesse voltar. E ele representa, tipologicamente, Cristo levando os nossos pecados para muito longe, para infinitamente longe. Então, eu quero fazer mais uma afirmação também. Preste atenção. O crente não é salvo porque se arrepende. O crente não é salvo pelo seu arrependimento. Ele é salvo pela obra de Cristo na cruz. Aí você vai me perguntar, então eu não preciso me arrepender? Não, eu não disse isso. Eu disse que a pessoa não é salva
pelo arrependimento, é salva por Cristo. O que eu estou dizendo é que biblicamente é preciso se arrepender, sim, mas ao mesmo tempo esse arrependimento precisa vir da aceitação de Cristo como Senhor e Salvador. Por quê? Há muita gente por aí que se arrepende dos seus pecados, arrepende das besteiras que fez, mas voltam a fazer a mesma coisa. Então, o arrependimento não resolve. Quem resolve é Cristo. O arrependimento é uma necessidade, um caminho. Mas é Cristo que morreu pagando o pecado daqueles que se arrependeram com toda a fé, com toda a sinceridade e se propõem a mudar de vida, tendo Jesus como Senhor e Salvador, e começam realmente todos os dias a procurar melhorar de vida. E aí, como eu disse para você, leia lá em 1 João capítulo 3, é o Espírito Santo de Deus, é Jesus Cristo que vai ajudar você cada dia a pecar menos. O sangue de Jesus já nos fez aceitáveis a Deus e hoje temos um lugar garantido no céu. Como estamos em um corpo ainda sujeito ao pecado, Deus nos deu um advogado, que é Cristo, que está continuamente intercedendo por nós na presença de Deus. A sorte de um réu qualquer em um tribunal não está condicionada ao seu arrependimento. Arrependimento do crime que cometeu, mas está condicionado, se há arrependimento, habilidade e aceitação que seu advogado tem diante do juiz. Porque é o advogado que fala por você e não você. Assim é conosco. Nenhum crente verdadeiro, ou seja, que se arrependeu e entregou sua vida a Cristo, jamais perderá a salvação. Porque o nosso advogado é aquele que nos salvou, Jesus Cristo. Quando Cristo vier para buscar os seus, na sua segunda volta, nenhum dos que verdadeiramente creram ficará na terra. Serão arrebatados, irão para viver com Ele para todo sempre. Os que ouviram a mensagem, como muitos estão ouvindo hoje, e não crerão, não terão outra chance. Eu peço que você leia as cartas que Paulo escreveu aos Tessalonicenses para você entender isso. Se você está ouvindo hoje e não der uma resposta positiva para Deus, você pode não ter outra chance mais. Porque Deus, como diz Paulo em Tessalonicenses, poderá enviar a operação do erro para que haja crença nas mentiras de Satanás. E aí nada, nem ninguém poderá fazer qualquer coisa. Então, tome uma decisão. Você é pecador por natureza, eu também. Somos todos. Mas os pecados cometidos no dia a dia serão apagados. E o pecado original deixará de existir em nós, se Cristo for o Salvador, se Cristo for aquele que se tornar o Senhor da sua vida. Que Ele te abençoe. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome,
Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, para sempre. Orar é falar com Deus. Orar é entrar no mais profundo íntimo de Deus. Pare tudo agora naquilo que você está fazendo. Concentre-se e vamos juntos entrar na presença dele em oração. O que estás Mais uma vez, nós estamos juntos para ter um momento a sós com Deus, o que eu chamo de oração, e creio que você também. Orar é um instante tão sagrado, tão fantástico, que a gente, sempre que pode, pede para a pessoa fechar os seus olhos para que ela não veja nada mais e não pense em nada mais a não ser se direcionar a Deus. Isso não é obrigatório, isso não está na Bíblia, mas é apenas um estratagema para que você não se distraia. Então, se puder, pare tudo o que está fazendo. Pense em Deus, se concentre nele, feche seus olhos para nada te distrair e venha orar comigo. Pai Santo, Deus eterno, Senhor da glória, Criador dos céus e da terra, receba a adoração. Só Tu és digno. Pai, obrigado por este programa. Tu nos tens abençoado semana após semana com a oportunidade de entregar a Tua palavra. Peço que essa palavra, pela ação do Teu Santo Espírito, toque no coração de cada pessoa que está ouvindo ou vier a ouvir, que elas sejam tocadas, que elas sejam mudadas, transformadas.
Eu peço as tuas mais ricas bênçãos sobre a vida de cada pessoa que está conosco. Peço bênçãos na saúde física, na saúde emocional, na saúde espiritual. Peço bênçãos financeiras, peço bênçãos na família. Pai, dê saúde, dê paz, dê tranquilidade a cada ouvinte que está conosco nesta manhã pela Capela FM. Pai querido, peço também que Tu abençoes ricamente o Senhor Antônio, que nos privilegia com esta hora aqui na rádio para poder transmitir a Sua palavra. Abençoe o Senhor Antônio e toda a sua família. Permita, Pai, que Teu Espírito também toque na sua vida e lhe dê paz, e lhe dê vida abundante. Obrigado pelo Teu amor para conosco. E ajuda-nos, Pai, no restante da semana, para que vivamos uma vida de acordo com a Tua vontade. É no nome santo de Jesus que eu oro. Amém. Oração é conversar com Deus, oração é tocar o céu, oração feita por um justo tem o seu valor. Oração é como água na vida, oração pro crente é a saída, oração é acionar a fé, Deus te põe de pé, pois a oração é a chave da vitória. Quando eu oro, logo o céu se abre. Quando eu oro, a terra estremece. Quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar. Quando eu oro, potestade abala. Quando eu oro, o inimigo cala. Bênção sim posso aguardar, resposta logo vai chegar, pois a oração é a chave da vitória. Oração é buscar sustento, oração é agradecimento, oração não é só pedir, é gratidão também. Pra Josué o céu ficou parado, para Elias o holocausto queimado. Oração aquieta o mar, faz tempestade acalmar, pois a oração é a chave da vitória. Quando eu oro, logo o céu se abre. Quando eu oro, a terra estremece. Quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar. Quando eu oro, potestade abala. Quando eu oro, o inimigo cala. Bênção sim posso aguardar, resposta logo vai chegar, pois a oração é a chave da vitória. Termina aqui, nesta quinta-feira, o programa Um Pouco de Sol. Foi muito, muito bom mesmo estarmos juntos. Espero você novamente no mesmo dia e horário da próxima semana, aqui pela Capela FM. Que Deus te abençoe, é o desejo deste pastor. Pois a oração é a chave da vitória. Pois a oração é a chave da vitória.